fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Antes eu peço para que você se inscreva no canal. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, clica uma vez nele, tá escrito, ponto, é de graça. Cola o dedo no like também, seu like ajuda e ajuda demais o canal. A sua inscrição mais ainda, então se inscreve e acione o sino das notificações. Bom, vocês sabem que o canal Vasco Connection é parceiro da 1xBet, ou seja, você que gosta de fazer suas apostas esportivas, tem um link fixado aqui no primeiro comentário, é o cupom aqui do canal Vasco Connection. Se inscreve na 1xBet, faça seu primeiro depósito utilizando o cupom do canal aqui, né? Você dobra aí o valor do seu primeiro depósito. Então dá essa força, vai lá na 1xBet, utilizando aqui o cupom, mais uma vez, do canal Vasco Connection. Enfim, dobre 100 para 200, 200 para 400, faça essa fezinha que vai dar muito certo, tenho certeza. Bom, entrando no assunto do Vasco aqui, eu quero falar, claro, sobre reforços, sobre o planejamento e também sobre o jogo contra a equipe do Atlético, com transmissão aqui do canal, então não vai perder. Sexta-feira tem jogo do Vasco, amistoso contra o Atlético, um time embaçado de Minas, foi semifinalista lá em Minas Gerais, no Campeonato Mineiro, contra o Atlético Mineiro, venceu o primeiro jogo e depois perdeu o segundo, mas é um time difícil, não é clubeco de esquina não, time difícil, um amistoso difícil para o Vasco, ou seja, o Vasco vai precisar jogar e jogar demais para vencer a equipe do Atlético. Um ponto que chama atenção, é claro que eu quero e tenho que fazer amistosos fortes nessa intertemporada, até o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco deve estrear no dia 15, né? Porque tem duas datas, 15 ou 16 de abril, contra o Atlético Mineiro. Já já a gente fala sobre isso. Mas enfim, então assim, jogo difícil, complicado, embaçado, e tá certo. O Vasco tem que preparar a equipe contra esses clubes, né? Clubes mais, enfim, que disputou algumas decisões, e eu acho importante mais esse trabalho do Barbieri, esse planejamento do Barbieri junto com o Abel Braga, enfim, toda a comissão de futebol do Vasco, tá certo. E assim, vamos entender, é um amistoso, mas não é amistosinho não, amistoso é grande, chato. Outra situação, falando ainda sobre o jogo, o Vasco vai testar muitas peças, o Maurício Barbieri vai testar muitos jogadores nas suas posições, tem jogador, tem reforço voltando. Vamos falar sobre isso também, porque o Vasco recebe o reforço do uruguaio, né, o Puma Rodrigues, Matias Galarza também deve retornar para o elenco, entre outros jogadores. O Vasco deve ter o Riquelme de volta, tá? Eu quero atualizar vocês sobre isso aqui, porque o Riquelme está evoluindo muito bem no tratamento, é um lateral esquerdo que eu acho que tem muito para entregar para o Vasco, e é isso, gente, tem essas questões que realmente vão funcionar no Vasco. Essa preparação do Vasco está sendo muito boa. Pulando de assunto agora, eu quero falar sobre contratação. Tem muita gente aí falando que o Vasco precisa, o Lucas Braga, muito bom jogador, tá? O Lucas Braga, se vier realmente, vai agregar e agregar demais. Lembrando sempre aqui que o Santos tem uma dívida com o Vasco de 6 milhões de reais, tá? No caso envolvendo o lateral direito Natan. Ou seja, seria até uma oportunidade para o Santos liquidar de vez essa dívida, mas enfim, isso é uma negociação. Se o Vasco trouxer, o jogador vai ajudar, eu tenho certeza disso. Ontem, na live com o Edmundo, eu comentei sobre isso, mas se for para voltar todas as forças, Eduardo, mas para onde você olharia hoje no elenco do Vasco? Você acha que o Vasco tem condições de fazer um brasileiro seguro? Muito seguro, gente. São 8 vagas na Libertadores, o time do Vasco é bom, né? O time do Vasco vai encorpar ainda mais nessa intertemporada, mas eu concentraria as minhas forças, a minha questão, se preciso de um jogador para o Vasco hoje, um meia. Você gosta de um jogador mais versátil? Nós temos aí, jogadores, Franco Fagundes, que eu gosto muito, não sei como é que anda a situação, existiu um interesse muito forte do Vasco. Eu acho que o Vasco poderia, né, tentar bater mais um pouco ali no Nacional para trazer esse jogador, que eu acho que iria funcionar tanto no ataque quanto no meio-campo, né? O Vasco precisa demais desse jogador, demais, né? Fica de vez em quando, né? Muitas das vezes, é claro que o Barbieri tenta sempre corrigir, mas
A realidade é que aparece um buraco ali nesse meio campo do Vasco, porque o Vasco está jogando com 3 volantes e 3 atacantes. Né? Isso é fato, não estou aqui contando história. Então isso é natural que aconteça. Se o Vasco tiver um jogador para preencher esse meio campo, o Vasco corrige isso e a tendência é que o time evolua ainda mais. O Matias Rojas, um baita de um jogador, esse é o que eu mais gosto para a função. Tá? Entre ele e o Franco Fagundes, aí tem muita gente, aí é claro que é questão de gosto, é questão de opinião, né? Cada um tem a sua, mas eu acho que o Matias Rojas, nessa função meia, armador, ele tem mais qualidade do que o Franco Fagundes. Franco Fagundes é um jogador de muita força, né? Força, velocidade, mas não é meia de origem, ele não tem essa categoria que aquela de driblar, chegar bem no fundo, chegar, enfiar a bola para os atacantes. O Franco Fagundes não é muito esse jogador, não. Sabe? Ele tem, sim, essa facilidade até certo ponto. Agora, o Matias Rojas, ele é esse jogador, entendeu? É questão de posição, gente. É questão do treinamento. O cara cresceu jogando na posição, então acho eu que o Vasco deveria investir mais, entre aspas, camisa 10. Bom, ontem eu fui perguntado, mudando de assunto mais uma vez, sobre a questão envolvendo o Nenê. Gente, Nenê é um jogador que é ídolo do Vasco, pelo menos eu considero ídolo do Vasco. Infelizmente, o Nenê, ele pegou só times limitados, né? Ele jogou, ele sendo craque, mesmo sendo craque, os times que o Vasco entregava, as diretorias entregavam para o Nenê, era um time realmente que o Nenê tinha que se virar nos 30 para jogar bola ali no meio campo e tal. Enfim, Nenê, cara, ele merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, toda a nossa idolatria também, né? Porque é um cara que vestiu a camisa do Vasco com tanto amor, veste, né? Porque ele ainda não encerrou, né? Não tô aqui também para encerrar a carreira de ninguém, sabe? Eu só acho assim, se for perguntar a minha opinião, acho que o Nenê tem que encerrar em alto nível no clube dele do coração, que ele, né, ele realmente se tornou vascaíno. É um cara que eu aprendi a amar, a gostar, porque você vê o que ele fez com a camisa do Vasco desde o início, né? Desde 2015, né? Pô, tudo bem, saiu, voltou. E assim, ele, quando foi rebaixado, quando não conseguiu acesso, ele chorou, disse que iria ficar até o acesso. Aí, poxa, fez o gol do acesso ano passado. Eu estive lá em Itu, em São Paulo, fazendo aquele jogo, um jogo complicado contra o Ituano. E o Nenê ali dentro de campo, né? Assim, eu acho que o Nenê, eu quero muito que ele permaneça no Vasco. Eu quero muito, muito, muito que ele permaneça no Vasco, né? Ele, como dirigente, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito nesse processo de montagem do elenco, né? Um cara que eu tenho certeza da capacidade profissional dele. Eu tenho certeza, ele conhece muita gente, né, gente? O Nenê é mundialmente conhecido, jogou muito tempo na Europa, então ele ficou muito conhecido lá fora. E assim, se ele realmente tomar a decisão de parar de jogar e tudo mais, eu peço que ele continue no Vasco, né? Espero que ele continue no meu clube do coração, porque é um cara que eu vou falar para você aqui, admiro, gosto e quero muito ver ainda, né, jogando com a camisa do nosso gigante da colina. Jogando não, agora, enfim, encerrou. Pô, temos 4 jogos embaçados, né? Os primeiros 4 jogos do Vasco. Atlético Mineiro no Brasileiro. Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Então, 4 jogos aí que a gente vai ter que dar uma dançada para vencer. Não vai ser fácil, mas o Vasco tem condições de vencer, sim. O Vasco tem condições de entrar em campo, ganhar esses jogos e fazer a diferença. Eu não tenho dúvida disso, tá certo? Bom, para encerrar o vídeo aqui, você que acompanha e gosta aqui do canal Vasco Connection, gente, teremos muitas novidades nesse ano. Então, assim, a sua inscrição aqui no canal, muita gente perguntando, poxa, Eduardo, tem que pagar? Muita gente assiste o canal e não é inscrito. Então, clica nesse botão aqui, inscrito, inscreva-se, porque estamos buscando essa marca aí de 100 mil inscritos aqui no canal. Vai chegar, tenho certeza, rápido. Eu queria começar o Campeonato Brasileiro já com essa marca. Mas enfim, o Vasco não conseguiu passar das fases e tudo mais. Tudo isso atrapalha, dá uma desanimada da galera. Mas assim, não desanima não. O Vasco vai dar bom, o Vasco vai dar certo. Já deu certo, as coisas estão caminhando para um futuro bom para o Vasco. Espero que questões externas não atrapalhem o dia a dia do Vasco,
para que a gente consiga, de uma vez por todas, uma vaga, né, para a Libertadores da América, entre outras competições importantes para o ano que vem, tá certo? Foco total no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco na Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.